Olá, espero que esse vídeo te encontre bem, porque eu estou ótima depois da leitura de Kanikozen, O Navio dos Homens. Esse mangá, ele foi publicado pela editora Veneta em 2008, mas ele é a adaptação do livro de mesmo nome, originalmente publicado em 1929 por Takiji Kobayashi, e é uma das obras mais importantes da literatura japonesa e o marco definitivo da literatura proletária no Japão. Diferente de muitos romances, o livro não foca em um protagonista heróico, mas sim no coletivo. A história acontece no navio, o Hakomaru, que pesca caranguejos no mar de Okhotsk, entre o Japão e a Rússia. Como o navio funciona como um navio-fábrica, ele escapa das leis trabalhistas terrestres. Ou seja, os trabalhadores vivem sob condições subhumanas, em beliches cheios de percevejo, comendo comida estragada, sofrendo espancamentos do inspetor. Ou seja, quem não morre de desnutrição, morre de maus tratos. Inclusive, isso é até citado aqui no livro, tá? As leis de navegação marítima não se aplicavam a eles. Navios fábricas eram fábricas, não embarcações. Por outro lado, ainda que fossem de fato fábricas, não seguiam nenhuma legislação de funcionamento de uma verdadeira fábrica. Não existia outro lugar como este tão propício a arbitrariedades. Ou seja, né, era uma maneira de burlar as poucas leis trabalhistas que já existiam na época. Kobayashi utiliza um realismo visceral. O livro não poupa detalhes sobre a exaustão física, as doenças, principalmente beriberi, e o desespero dos homens, que eram desempregados, camponeses sem terra, comerciantes falidos, jovens pobres e outros rejeitados pela sociedade. A narrativa serve para mostrar como o sistema capitalista da época tratava o ser humano como um recurso descartável, né? O livro explora a contradição entre o nacionalismo e a exploração. Porque o inspetor usa o discurso de que o trabalho duro é um sacrifício pelo Japão e pelo imperador. Os trabalhadores, porém, começam a perceber que o seu sofrimento não é pelo país, mas sim para enriquecer os donos da companhia, enquanto eles morrem de frio e de fome. Após sofrerem bastante repressão e abusos e verem seus companheiros morrerem por negligência, os trabalhadores finalmente organizam uma greve. E eles paralisam totalmente a produção de conservas e eles acreditam que, se pararem a produção, o governo ou a marinha irá intervir para protegê-los contra a crueldade do inspetor. Inclusive, quando o navio de guerra da marinha se aproxima, os trabalhadores ficam muito felizes, porque eles pensam que serão resgatados, que é justamente essa cena aqui. Porém, para a surpresa de todos, acontece um choque de realidade em que a Marinha, os oficiais da Marinha sobem a bordo e prendem os líderes da greve. A Marinha não está lá para proteger os cidadãos, mas sim para proteger os interesses da companhia, né? Então, o Estado e o capitalismo se unem como uma única força opressora. Os líderes são levados presos e o restante dos trabalhadores é forçado a trabalhar sob a mira de armas e com ameaças cada vez piores, né? E aí eles percebem que o erro que eles cometeram foi de confiar em autoridades externas como a Marinha. E eles entendem que a única força real que eles possuem é a deles mesmos, agindo em segredo e se organizando. O livro termina com os operários se preparando para uma segunda greve, com a frase icônica, que eu vou mostrar para vocês. Mais uma vez, e assim eles se ergueram. Takeshi Kobayashi escreveu esse final para dizer aos leitores que a luta de classes é uma guerra de resistência. A primeira tentativa pode falhar, a repressão pode ser brutal, mas a consciência de classe, uma vez despertada, não pode ser desligada, né? Então, a história do livro se confunde muito com a vida do autor, porque o Takeshi Kobayashi era um militante comunista em um Japão que caminhava para o fascismo imperial, né? Então, na época do lançamento, ali nos anos, né, 29 e 30, o governo japonês viu o livro como uma ameaça direta à ordem pública e ao esforço de guerra. A interferência aqui foi a seguinte: o livro escancarou que o Japão imperial era construído sobre o trabalho escravo de seus próprios cidadãos. Então, em vez de melhorar as leis, o Estado endureceu a repressão, o que culminou na morte, né, no assassinato do Takeshi Kobayashi aos 29 anos de idade. Ele foi levado para uma delegacia e foi entregue a Toko, que era tipo uma polícia do pensamento, uma coisa assim. Ele foi torturado brutalmente
por horas e, consequentemente, morto, né? O governo proibiu a família de fazer uma autópsia e tentou esconder as marcas de tortura, mas fotos do seu corpo que circularam, né, ilegalmente mostraram que sim, ele foi torturado e morto. Inclusive, a primeira cena do mangá é isso: a família e os companheiros vendo, né, o corpo do Takeshi. Assim, é uma cena bem triste, assim, uma cena muito tocante mesmo, né? Conforme o Japão estava na Segunda Guerra Mundial, o livro foi totalmente banido, né? Possuir uma cópia era motivo para a prisão imediata e interrogatório. Então o governo queria soldados que acreditassem cegamente, né, na Marinha e no imperador, né? E um livro que mostrava a Marinha batendo em operários famintos era perigoso demais para o esforço de guerra, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, com a queda do regime imperial e a nova Constituição japonesa, muitos dos ideais presentes na literatura proletária de Kobayashi finalmente ganharam corpo jurídico. Então, as ideias de união e de greve descritas por Kobayashi aqui em Kanikozen tornaram-se a base moral para a formação dos sindicatos japoneses modernos. O livro ele serviu também como um registro histórico das atrocidades cometidas em alto mar, influenciando a criação de leis marítimas e de segurança do trabalho muito mais rigorosas para impedir que navios-fábricas operassem fora da lei, né? Então, em 2008, durante a crise financeira global, o livro e o mangá voltaram ao topo das vendas. A obra interferiu no debate público moderno sobre o trabalho temporário. No Japão, o termo kanikozen passou a ser usado para descrever as condições abusivas em centros de logística e fábricas modernas. O livro forçou o governo e as empresas a olharem para a precarização do emprego jovem, né? Não gerou uma lei com o nome Lei Kanikozen, mas mudou a sensibilidade social, tornando menos aceitável o abuso corporativo extremo que antes era ignorado. E aí, você deve estar perguntando, né? Se perguntando, um livro que foi escrito em 1929, daqui a pouco o livro completa 100 anos. Por que que esse livro ainda interfere? Por que que ele ainda é importante? Porque ele é um lembrete da tese jurídica e social. Trabalho sem fiscalização tende à escravidão. Então, sempre que surge uma modalidade de trabalho, como por exemplo, trabalho por aplicativo ou PJ sem direitos, sociólogos e advogados trabalhistas citam Kanikozen para mostrar que, se o Estado não interferir, o cenário do navio dos homens se repete, apenas com tecnologias diferentes. Em resumo, ele não mudou a lei com uma canetada, mas mudou a consciência de quem luta pelas leis. Então, sem a denúncia de Kobayashi, muitos desses abusos teriam permanecido invisíveis por muito mais tempo, né? Então, assim, esse é um grito de resistência, não apenas sobre navios de caranguejos, né, enfim, mas é sobre uma dignidade humana diante da ganância desenfreada de corporações. É uma leitura densa, inclusive. O mangá tem cenas muito fortes, cenas muito gráficas aqui, mas é essencial para entender a história social do Japão e as bases dos direitos trabalhistas. Inclusive, nessa edição da Veneta, lá no final tem uma parte explicativa, né, sobre o autor, sobre alguns pontos, né, do próprio navio e, enfim, tem informações que podem te ajudar na compreensão do livro. Esse é um livro que eu recomendo demais, assim, você encontra ele facilmente por aí. E eu gostei muito da leitura, eu li em um dia, e é um livro que me fez pensar muito sobre esse Japão pouco falado, né? Então, esse era o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, coloca aqui o comentário se você pretende ler, se você já leu. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!